Olá pessoal que está acompanhando a maratona Quero Criar Meu Podcast. Tudo bem? Pois então, nesta segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, nós realizamos uma live muito legal com o Davi Rogério do Inusitável Podcast. Esta live a gente havia convidado todos para participar desse evento no YouTube da Prosa Nova. Infelizmente, pelo YouTube não foi possível e a gente teve que migrar, isso foi em cima da hora, para o Instagram. Por que isso aconteceu? Na região onde eu moro, aqui em Curitiba, aconteceu um roubo de cabos de fibra ótica e a internet não foi restabelecida a tempo da live. Em cima da hora, a gente teve que correr e buscar uma lan house, que também não deu certo, aí fomos para um restaurante que deu certo, mas o YouTube era bloqueado ali, a gente não conseguia mandar o nosso sinal para o YouTube. Por isso que atrasou um pouco e a gente avisou, né, quem foi possível, via Telegram, via Instagram, via Facebook, para as pessoas migrarem lá do YouTube, onde estavam esperando, para o perfil da Prosa Nova no Instagram. Muita gente foi, mas algumas pessoas acabaram não sendo avisadas a tempo e acabaram ficando esperando aí no YouTube. Por isso nós estamos subindo esse papo aqui no YouTube, para que a comunicação fique clara, a gente possa aqui se desculpar, o que eu estou fazendo, né, eu me desculpo, e que as próximas voltem a acontecer com a normalidade que todos nós merecemos. Mas roubos de cabos acontecem, a situação do nosso país, infelizmente, esperamos que isso não ocorra novamente. Tá bom? Aproveitem o papo com o Davi Rogério. Abraço, pessoal! Eu vi em um dos seus podcasts, não lembro quem que você estava entrevistando, você usou a seguinte figura de linguagem. Eu sou geminiano. Geminiano sempre acha que dá para fazer e dá para fazer melhor. E eu vou lá, estudo, faço e faço acontecer o meu jeito, assim, mas foi mais ou menos por aí que você falou, né? E o podcast tem essa característica, né, Davi? A gente tem que meter as caras, às vezes o primeiro não fica tão bom, o segundo melhora, é um processo de melhoria contínua. Está sendo mais ou menos por aí o teu processo, Davi? Você é geminiano? Não, eu sou ariano. Então, ariano é o time que vai também, né? Que compra o bagulho. É muito legal isso. Então, cara, o que acontece? Existe um louco que sou eu, que faço um monte de coisa. Enquanto eu estava falando com você anteriormente, eu estava finalizando uma campanha que é de um calendário que ajuda as crianças autistas do centro cívico, entendeu? E tem um cara mais organizado, que nesse momento quem está me ajudando é o Wagner. Então o Wagner é um cara mais operacional, ele fica por trás, e eu sou o cara que dou mais a cara para bater, entendeu? Mas tem também um planejamento, né? Embora tenha o ímpeto, né, fazer um podcast, você tem que planejar, tem o transporte, você optou, e é uma opção difícil, fazer um podcast com vídeo. Você grava também e coloca no YouTube. Então sai um produto de áudio, sai um produto de vídeo. Isso aí praticamente dobra o seu planejamento. É mais gente envolvida, é outro processo de edição, né? Por que essa opção de fazer com vídeo e como que tem sido? Então, eu não morava em Curitiba. Eu morei antes do coronavírus e saí, voltei em junho, desculpa. E aí já vim com um produto formato. E aí o interessante é que ele aparecesse em múltiplas plataformas. Eu quero aparecer. Uma característica boa de marketing que eu faço é que ele apareça com várias quantidades e pulverizado em todas as redes sociais. Tem rede social que você não está vendo, mas a gente está postando, para que possa estar pegando relevância no Google, né? Existem vários outros problemas que a gente tem, mas o que a gente está fazendo em termos de planejamento? Se eu falar em termos de planejamento para 2022, é que a gente consiga entrar ao vivo. Entrar ao vivo é uma coisa muito, muito complexa para a gente ainda. A gente não tem equipamento correto ainda, mas a gente fala assim, cara, vamos fazer que depois a gente vai ajustando. Então, é uma coisa super audaciosa que a gente vai fazer, é com plateia. Então a gente já tem um espaço que a gente consegue fazer uma plateia e provavelmente vai ser o primeiro podcast no Brasil que tem plateia. O segundo é que a gente consiga entrar ao vivo. Se a gente conseguir entrar ao vivo, a gente consegue alcançar mais pessoas. Isso está tudo dentro do nosso planejamento. A gente pensou que a gente tinha que ter um número X para que a gente possa estar virando ao vivo, mas a gente percebeu que a gente precisa ter
equipamentos. Então, e como é que chega esses equipamentos? Trabalho, parceria e existem várias amarrações. Tem uma coisa, Luiz, que é muito complexa e é muito interessante avisar que isso que você está fazendo, explicando, dando os detalhes, é muito importante. Porque a pessoa já vai fazendo as coisas certinha. Eu não tenho um microfone, eu tenho um microfone de lapela. Então a gente fala assim, cara, a gente vai usar lapela até a gente ver um espaço para a gente estar se alocando. Então, uma outra coisa é que a gente gravava em um ambiente em coworking. E aí a gente percebeu que o coworking não tem a mobilidade que a gente tinha, de horário, o horário é até as 7 horas. Tem gente que está saindo do trabalho e consegue falar com a gente depois das 19 horas. Então a gente começou a falar assim, vamos ser totalmente informal e vamos conversar em bares. Então a rede do Morar começou a entrar em bares para a gente possa estar conversando com as pessoas. Então o espaço não é um problema. O problema é que como tem muita mobilidade, então os equipamentos são muito sensíveis. Pode efetivamente quebrar, entendeu? Então essa é uma preocupação da gente. E a gente não consegue fazer um ao vivo nesse momento porque a gente não tem um ponto fixo ainda. Então a gente acaba criando uma rede de network imensa, de conversar com muitas pessoas, porém a gente ainda não tem um ponto fixo. A gente faz um QG, a gente não tem um QG, entendeu? Chegando aqui com a gente, Johnny Gueira, Rosilene. Eu estou pedindo para que as pessoas mandem perguntas para a gente aproveitar esse momento aqui com o Davi Rogério. Né? Júnior, Pininha entrou, Cris também está chegando com a gente. Certamente é o pessoal aí que convidado pelo Morar em Curitiba, esse projeto belíssimo do Davi Rogério e também do Inusitável Podcast, que é o motivo dele estar aqui com a gente hoje, nos falando um pouquinho sobre a arte do podcast. Essa conversa, gente, para quem está chegando agora, ela faz parte da maratona Quero Criar Meu Podcast, que é uma semana de conteúdo gratuito, que a Prosa Nova, Educult Tech, que é a nossa empresa, e eu, né, Luiz Andrioli, seu professor, seu colega, seu parceiro de mídia, estamos promovendo para que essa cultura do podcast seja fomentada e cada vez mais gente interessante, inteligente, venha para a podosfera para fazer competição ao podcast do Inusitável, ao meu podcast, que é o Prosa Nova Podcast, porque a competição em termos de conteúdo só aumenta a inteligência da rede. Então nós que somos de mídia, né, Davi, a gente gosta de concorrência, porque isso nos obriga a ser mais inteligente, né? Agora, o Davi tem um pensamento interessante, gente, em relação ao podcast, que ele pensa enquanto marketing. Falou, ele escreveu hoje no Instagram dele, prometo que vou falar de marketing. Então, podcast para ele, gente, é negócio, né? Ele pensa nisso, né? Ele pensa lá na frente, como é que vai monetizar, para quem que ele vai vender, os collabs que ele vai fazer. Tá chegando uma pergunta aqui sobre gerência de tráfego, já respondemos, tá bom? O Alex Barbosa está perguntando, mas eu quero fazer essa pergunta antes para você, Davi. Podcast é negócio também? Sim. Na verdade, o que acontece? Eu tinha falado que eu comecei a pensar nisso quando já estoura em São Paulo essa coisa de podcast. E é bem latente essa coisa de podcast em São Paulo. Aqui em Curitiba não tinha. E aí o negócio vira quando você tem várias plataformas. Eu tenho uma rede social muito forte, tenho um site que bate 20 mil pessoas todo mês, e aí eu peguei um gancho de trabalhar um produto que não existia em Curitiba. Eu acredito que tudo tem história. Então eu percebi que as pessoas têm histórias. E as pessoas são muito mais flexíveis para que possam estar conversando aqui, porque elas estão abertas. Elas querem, entendeu? Então, isso faz, em termos de negócio, em termos de network. Lembrando que eu sou um carioca que não tem tanto contato, não tem amigo. Chega o fim de semana, os meus fins de semana são geralmente em casa, porque talvez eu não conheça tanta gente, entendeu? Então é ferramenta de network. Você pode me ligar e a gente toma uma cerveja junto, tá? Agora você já tem um amigo. Com certeza. Não, mas não é tão triste assim, não. Eu tenho meus amigos também, mas são bem mais pequenos. Tenho poucos amigos. Existe uma frase em quem falava, eu não vou lembrar o autor agora, mas enquanto você responde, eu pesquiso aqui e busco, que é um autor bem conhecido, mas com toda essa correria aqui, eu acabei me esquecendo. Mas a frase é a seguinte, é uma frase linda.
A gente gosta, na verdade fala assim, a gente se apaixona não por quem fala bonito, por quem escuta bonito. E um bom podcaster é quem faz a pergunta e sabe escutar, né? Eu tenho te visto escutar muita gente legal, né? Escutar mesmo. Você entrevistou esses dias o Erivelto, por exemplo, que é vereador e músico em Curitiba, né? Que é bem legal a trajetória dele. Negro, também leva essa causa para a bancada da vereança dele, né, como vereador. Você entrevistou a Yara, né, da banda mais bonita da cidade, e você escuta muito bem. Essa é uma característica legal, né? Me fala um pouco sobre escutar, Davi. Cara, eu vou te falar a verdade que eu sou o cara que edita alguns vídeos meus. E eu percebi que alguns vídeos eu cortava todo mundo. Eu falei, putz, eu tava Faustão, cara. Mas isso foi me incomodando. Então eu tenho que começar a escutar mais, ter uma audição ativa para que você possa ver. Então eu quero tirar da pessoa coisas que ela faz sem querer. Na entrevista do Beto, eu acho que ninguém sabe disso, mas se você acompanha toda a entrevista, ele diz que o pai dele estava com depressão. E ele nunca tinha dito isso, entendeu? Então, eu acho que quando você escuta isso, escuta uma pessoa, provavelmente ela tem muita coisa para falar, entendeu? Isso é muito interessante. E aí você começa a tirar coisas que você não imagina. Na verdade, tem mais gente querendo ser ouvido do que falar, entendeu? A frase que eu disse é do Rubem Alves, tá? Teólogo, perdão por ter esquecido, porque ele é maravilhoso, teve uma carreira como escritor e como palestrante fantástica. Eu escutei esse podcast que você falou, do Beto Madaloso, né, que ele fala do pai dele, família Madaloso, um dos maiores restaurantes aí do Brasil, do mundo, da América Latina, e contou uma história bonita, linda, né, que ele ficava em casa e não se sentia confortável de ficar em casa, que a casa dele fica atrás do restaurante Madaloso, aquele restaurante bombando, e ele, vendo a família dele trabalhar, ele não podia curtir a casa, né? E o pai dele entrou em depressão e tal. Então, realmente foi um momento de escuta muito legal, você arrancar isso aí do empresário. E, às vezes, a gente arranca isso aí no silêncio, né? Então, isso é uma coisa legal que eu queria deixar para os futuros alunos, futuros podcasters que temos aqui nessa live. Gente, escutar. Se a pessoa falou demais, ou se entre a tua pergunta e a resposta dela ficou um espaço em branco, aí você corta depois. Mas as pessoas adoram ser escutadas. Isso é uma característica muito boa do comunicador, não é, Davi? Uma outra coisa que é interessante também, que eu levo, é conversar com pessoas diferentes. Conversar com pessoas diferentes faz com que você fique mais rico em termos de cultura. Mas eu acho que, aí a perspectiva de profissional de marketing, quanto mais segmentado você for hoje em dia, melhor, entendeu? Porque você começa a atingir vários segmentos. Mas o objetivo que a gente tem é conversar com pessoas. Basicamente conversar com pessoas de Curitiba, mas que elas sejam totalmente diferentes. O foco da gente é Curitiba, entendeu? Porque efetivamente eu quero aumentar meu network, quero conversar com mais gente, quero criar amizades, quero criar mais produtos. Isso provavelmente vai acontecer. Recentemente eu fiz uma campanha de crowdfunding, que eu tenho um projeto, mas não tenho dinheiro. E aí gera efetivamente isso. Só que eu só não consigo fazer isso ainda no podcast porque eu preciso de engajamento. E eu estou encaminhando para o engajamento. Quando eu falo encaminhando para o engajamento, alguém tinha mandado uma pergunta sobre tráfego. Eu ainda isso, não. Quer responder já? Não é coisa paga. Na verdade, a gente está fazendo com mídia orgânica. Então, existe um trabalho muito grande em multiplicação de vídeos, multiplicação de corte, trabalho em outros sites completamente diferentes para que possa ser uma comunicação 360. E quando você vê, a pessoa está em vários locais. Eu vou dar um exemplo para você que a gente faz emboscada. Emboscada é um termo de marketing de guerrilha. A gente pega um site, coloca os cortes de notícias de Curitiba. Quando você entra no site que tem alguma notícia do Natal, tem vários vídeos nossos, entendeu? Para que as pessoas possam assistir. Então, a gente vai conversar com a musa do Atlético Paranaense. E como foi a final no sábado, a gente já pegou um corte dela e falou, cara, qual é o placar, entendeu? A gente começa a criar cenas para que as pessoas possam ir até a gente, entendeu?
Entendi. Você vai além do podcast, vai numa linha de comunicação que não importa muito o canal, né? Importa que você esteja presente, cada canal tem sua característica, e em algum momento você converge para o teu objetivo final, que no caso é o podcast, é fazer o engajamento. Mas você aproveita várias oportunidades, né? Exato. Na verdade, nesses primeiros 6 meses, eu quero dar minha cara para aparecer. Então ela vai ficar organicamente aparecendo. Não, a gente não paga tráfego. Mesmo assim, a gente já começa a incomodar muita gente. Para você ter uma noção, o alcance do Muralha é tão grande que a gente agora já apareceu, em 3 meses, já apareceu para 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. E aí a gente começa a pegar alguns ganchos. Eu cheguei. É interessante também passar isso para quem tem podcast ou quer fazer. Eu deixei a conversa aberta e trouxe um entrevistado. E nele ele estava falando mal de uma marca. A marca mandou uma intimação para mim. E eu falei, não tem nada a ver com isso, eu só dei palco. E é engraçado, porque eu comecei a absorver algumas coisas que para mim era novo, entendeu? Recebi uma intimação que eu tinha que tirar tal vídeo. Falei, não vou tirar, eu vou só apenas nomear corretamente, entendeu? Então, não é quando você dá um passo assim e está conversando com muita gente e você abre o microfone para a pessoa falar, e se por acaso a pessoa falar alguma besteira, você é o responsável por isso, entendeu? E ó, a marca que mandou para mim uma intimação é fortíssima em Curitiba, entendeu? E eu não queria brigar. Na verdade, eu falei, cara, ele que falou. Pra mim você tinha que vir, entendeu? Conversar. Eu quero conversar com você. Mas acontece, entendeu? Essa é uma questão importante. Agora vamos retomar uma essência aqui do jornalismo, né? Minha formação é jornalista, sabe, Davi? Trabalhei na imprensa há muitos anos, tal, né? Então, claro, muita gente procura um curso de podcast como esse. Já respondemos a tua pergunta aí, tá, Júnior? Muita gente procura um curso de podcast como esse, querendo as questões técnicas. Como é que grava, como é que edita, onde é que sobe, como é que é o marketing, como é que é o tráfego. Tudo bem, tudo isso é importante. Mas ao fazer um produto de comunicação, você precisa ter uma coisa muito forte com você, chamada ética, chamada ouvir os lados, chamada parcimônia, trabalhar com valores corretos, né? Não pregar ideias que são ilegais, que firam outras pessoas, que maculem minorias, né? É uma série de questões que nós temos que cuidar, né? Porque a hora que você faz comunicação, você é cobrado como um jornalista, mesmo que você não seja. O Davi colocou uma questão aí, ele só deu espaço para a pessoa falar, mas a marca estava no direito dela de querer a sua resposta, né? Então ele teve que dar os pulos dele aí. Então a questão ética, gente, ela é tão importante, talvez mais, do que a questão técnica. Porque uma questão técnica, olha, hoje nós tivemos um problema aqui, era para entrar no YouTube, uma questão operacional aqui, que eu estava sem internet em casa, que roubaram os cabos, corri para o restaurante, estava bloqueado o YouTube aqui, não rolou. Rapidamente a gente migrou para cá e todo mundo veio, né? Todo mundo veio. Em todo mundo vindo, a gente resolveu a técnica, mas a ética não dá para resolver assim. Se tem um problema ético, a gente não se resolve. Não é isso, Davi? Eu estou vendo aqui uma mensagem aqui, eu fiquei curioso, que o cara está decepcionado porque a gente está falando de marketing mais do que de podcast. Querido, marketing é podcast, querido. Não dá para separar, não é, Davi? E, assim, eu acho que o mais difícil, na verdade, não é você apresentar e saber qual é o equipamento, mas você chegar e preparar todo o ambiente. Vou dar um exemplo para você, Luiz. Eu tenho que procurar uma pessoa para conversar e essa pessoa tem que ser relevante. Para mim, ela tem que ser relevante. O que ela faz? Eu tenho que ter vontade para conversar com ela. E, na verdade, e aí eu tenho que preparar. Mas como é que eu vou abordar essa pessoa? Geralmente, eu não sei o que ela faz e vou pegando algumas informações para a gente... E aí cria um embasamento, uma empatia e já recebo ela bem. Quando eu recebo ela bem, eu vou entendendo ela e como é que a gente vai conseguir tirar o melhor dela, entendeu? Entendi. Ó, pergunta aqui do Wagner. Vamos tentar responder, né? O que um podcast precisa, na tua visão, de homem de marketing e podcaster para ter sucesso? O que é fundamental? Tem que ter quantidade, relevância, não saber brigar, tem que entender que você é um mero
canal de comunicação, e quanto mais pessoas você une, melhor. Você une e fica melhor. Gruda, entendeu? Quanto mais amigos você tiver, melhor. Para você ter noção, quando eu estava querendo fazer um podcast, eu vim para Curitiba e não tinha os equipamentos, que é um gravador, 2 câmeras, microfone. Basicamente é essa. E eu procurei todos os podcasts que tinham. Todos me cobraram e me ignoraram. Eu falei, então vou fazer uma coisa, vou criar uma fórmula para que possa estar fazendo. Então, quando a gente fala de equipamento, eu não uso aquele microfone. Eu uso lapela. De propósito, para que a pessoa possa ficar à vontade. Então ela não tem fio e fica à vontade. Geralmente tinha que ter um microfone. Ah, mas por que eu não uso? Porque eu não tenho um local móvel. Eu não tenho um lugar fixo. Eu tenho um lugar móvel. E aí, para mim, a possibilidade de podcast é aquilo. Vou voltar, é network. Porque eu estou entrando em bares, estou conversando com outras pessoas, tanto por dentro e por trás, tá? Por dentro de conversar com a pessoa, não é só essa. É com o dono do bar, com a plateia. E as pessoas ficam encantadas com isso, entendeu? Entendi. Dá uma ideia pra gente, você já falou um pouco, né, mas da tua estrutura técnica, qual software você usa para gravar? Você falou do microfone lapela, a tua opção foi essa. Vocês gravam com qual software? A gente usa microfone Rode, tá. Que aqui é um quadradinho, mas a gente coloca um microfone lapela. Aí a gente... Então são 2, né? Baixo orçamento. Não tem aquela possibilidade de fazer com 2 pessoas. Já não tenho isso. Uma outra coisa, é um gravador Zoom H6. Ele é muito bom para que possa só gravar o áudio, mas eu falei assim, cara, eu vou fazer melhor. Além do Zoom H6, eu vou usar algumas câmeras, que é essa aqui, ó. Que é uma Nikon. Ah, as pessoas ficam falando assim, tem que ser Canon? Não, a minha é Nikon, ó. É uma bela câmera. Não. E ela consegue me atender muito bem. Então, não tenho preferência de marca. Não tenho preferência de software. Na verdade, é o que consegue me atender. E se der algum problema, eu consigo trocar. Então, teve uma vez que eu estava utilizando essa câmera, ela deu uma travada. Não sei o que aconteceu. Eu usei uma GoPro. Porque eu tenho que produzir, entendeu? E depois eu vou melhorando, aperfeiçoando. Pego esses cartões de memória, que são esses aqui, ó. Muito interessante também, que eu uso cartão de 64 GB. Tá vendo aqui? São cartões que conseguem segurar. Os de 32 conseguem me atender. E aí, o que eu faço? A gente edita em casa. Edita dentro do nosso CG. Porque a gente criou um prazo que em 2022 a gente vai ficar ao vivo, entendeu? Você pode usar o Goya. Perdão, o Goya? O Goya é um microfone. Sim, é um ótimo microfone de lapela também, baixo custo, médio custo. Ele é muito bom, Eduardo. Só que o que eu tenho Goya é aquele de ambiente. Cara, o ambiente é uma merda, cara. Por quê? Porque a gente grava em bar. E quando a gente grava em bar, aí é o grande problema. É o ambiente. Eu não tenho um ambiente que é todo caladinho, que eu consiga ter isso. Seria o melhor dos mundos. É menos arriscado. Então a gente usa uma lapela para que possa focar, entendeu? E vou te falar, o importante não é você ter um microfone que pega o ambiente, mas você ter o depoimento da pessoa, entendeu? Pessoa à vontade. Bom, já que falando de equipamentos, ó, eu gosto muito desse microfone aqui. Não é o que eu estou usando na live, tá? Eu estou usando aqui, né? Mas eu gravo os meus podcasts com esse AKG. Né? Porque ele tem uma característica que ele pega de frente. E se eu colocar ele no meio de uma mesa, eu ligo aqui, ele pega na frente e atrás. Então ele consegue ser 360. Isso, ambiente. Agora, se eu quiser gravar só a minha voz, eu aperto o botãozinho e só pega a frente. Ou se quiser gravar só a voz de quem está lá, eu aperto o botãozinho e pega só de lá. É um microfone que eu paguei uns R$1.200, hoje está uns 800, barateou, e ele não precisa de placa. Você usa o Zoom, aí você tem que pegar o teu boia, ligar no Zoom, e daí o Zoom vai para o computador depois. Esse aqui não precisa de placa, ele é USB.
Então eu acho bem legal, assim, que ele facilita, né? Falando de equipamentos. Quando eu falo de equipamento, quando a gente fala de gravador, o gravador ele consegue separar por faixa. O H6 ele consegue separar por faixa. Então ele tem 4 canais e consegue separar por faixa que fica chuchu beleza, cara. É muito bom. E aí você consegue, na hora de você for editar, fica mais fácil de você equalizar o som. Basicamente, saiu do gravador, vai pro Premiere. Vocês editam no Premiere ou podcast. O Premiere é um programa de edição de vídeo, mas, claro, você consegue fazer muita coisa legal de áudio. Eu, por exemplo, gosto de editar no Audacity, que é um programa gratuito. Ele é bem robusto, assim, para ser gratuito, e resolve muito bem para podcast. Então, é de boa, né? Mas, claro, você, no seu caso, você edita o vídeo também, né? Então, o Premiere é uma solução melhor para você. Então, assim, na verdade, é de propósito a gente ter várias plataformas, e aí o Premiere é de propósito também, que ele já sai o MP3, já sai o MP4, que é o vídeo, entendeu? Entendi. Gente, deixa eu só voltar à origem do papo aqui, né? Nós estamos conversando com o Davi Rogério. O Davi Rogério é o nosso convidado, muito legal, né? Ele tem um perfil chamado Morar em Curitiba, e ele lançou há pouco, ele está explicando a estratégia dele, o Inusitável Podcast. Inusitável Podcast. Procurem aí nos seus agregadores. Tem um podcast que fala de pessoas de Curitiba, mas que são pessoas de relevância nacional. Ele não está... Ele está falando da sua vila, mas está falando do mundo, na verdade. Então está muito legal para vocês verem que a Curitiba não é só a Curitiba que foi alardeada aí da Lava Jato. É isso e muito mais, né? Curitiba é uma cidade interessantíssima. Eu sou de Curitiba, moro aqui, defendo a cidade, e eu acho que o Davi Rogério fez uma escolha muito legal de tratar de Curitiba nos seus podcasts. Só uma pergunta chegando aqui. Vamos já falar disso aqui. Como que ele faz a escolha das pessoas com quem ele vai conversar? Curadoria. Já passo para ele a pergunta. Antes de passar para ele, eu quero lembrar quem está chegando que esse papo faz parte da maratona Quero Criar Meu Podcast. Tá? É uma semana inteira de conteúdo gratuito, teremos lives todo dia, 8 horas da noite, ou aulas gravadas, produzidas pela Prosa Nova do Cult, para aumentar o número de pessoas interessantes, inteligentes na podosfera. Né? Davi Rogério, Inusitável Podcast. O que pauta a sua curadoria? Quem que merece estar no Inusitável Podcast? Ou, como diria Raul Gil, para quem você tira o chapéu, Davi Rogério? Cara, eu fiz uma lista de pessoas, ó. Que legal. Tá de ponta cabeça, mas conseguimos entender. Na verdade, é minha letra. Ao contrário. Não, e são minhas letras, a minha letra você não consegue entender. Porque ela tem código, tem triângulo, tem estrela, ela é bem diferente. Enfim, na verdade, como eu planejei desde janeiro, eu comecei a listar as pessoas que eu queria falar, entendeu? Realmente eu não conhecia ninguém. Eu não tenho pai nem mãe que conhece alguém, eu não tenho nada aqui. Só tenho um Instagram muito forte e aí vou conversando com as pessoas. Cara, e todas as pessoas que eu fui chegando, quando eu falo de curadoria, são pessoas que eu queria conversar. Pessoas que eu acho que são relevantes para mim, entendeu? Então, recentemente, eu conversei com uma menina que ela tem ela como se fosse um câncer na perna, e ela operou, tinha quase 30 quilos de pele como se fosse meio morta, e é um câncer enorme na perna dela. E aí, ela recentemente operou. Era uma pessoa que eu queria conversar, mas ela não é tão relevante, entendeu? Só o que acontece? Ela não é tão relevante porque ela tem um problema, as pessoas meio ignoram os problemas que as pessoas têm, mas como ela agora operou e ela tirou quase 80% do câncer que ela tinha na perna, e aí bombou a entrevista dela, porque saiu uma matéria no jornal, as pessoas começaram a fazer um Google e achou, o nome dela se chama Karina Rodini. Então, o que eu vou pensando pessoas que eu quero conversar, mas que por acaso também ela consiga ter um tipo de relevância. Eu sabia que ela ia operar, então eu automaticamente já criei uma curva para relevância, entendeu? Entendi. Mas você também tem entrevistado, além dessa pessoa, que certamente é uma história vencedora e merece ser contada, é uma sensibilidade muito bacana sua, você também tem entrevistado artistas, empresários, pessoas que têm assim, um trabalho social também, né? Por exemplo, por que entrevistar o Erivelto Oliveira
vereador, músico, também ativista da causa negra, bacana o trabalho dele. Por que entrevistar o Beto Madalosso? Qual que é a linha que costura essa turma toda, Davi? Cara, a minha cabeça vai sempre pensar em marketing, sempre em marketing. E aí, a primeira pessoa que eu estava conversando, falou assim, cara, eu quero conversar com o Beto, porque o Beto vai conseguir abrir uma escala muito grande. Curitiba é uma província, né? Por mais que a gente pense que é uma cidade cosmopolita, ela não é. O que acontece? Se eu conversei com tal pessoa e falar assim, Luiz, mas eu conversei com tal pessoa. Ah, se ele foi, eu também quero. Então, isso é um meio de ego. E aí eu falei assim, cara, eu acho que essa pessoa é interessante. Então eu jogo e falo assim, olha, essa pessoa aqui também veio. Aí a pessoa, ele veio? Ah, então eu também quero. Eu falei, opa. Aí eu comecei a jogar em cima de algumas coisas, que as pessoas não entram em contato um com a outra. Eu falei, ó, ele adorou, falta você agora. Você não vai participar, mas ele participou. Aí o cara, ele participou? Então eu vou também. Eu falei, então tá. E aí quando tem alguma coisa de música, eu falo, cara, a banda mais bonita já passou. Ou o primeiro guitarrista da Legião Urbana também. Tá aqui em Curitiba, ele mora em Curitiba, entendeu? Sim, sim. E a distribuição, então, como é que você tem feito? Para onde o teu podcast está indo? Para quais agregadores que você manda? Tá, quando a gente fala de... Então, eu penso numa distribuição. Eu uso uma plataforma, eu não sei agora qual a plataforma, mas depois eu posso até passar para você, para que você possa pulverizar. Tá. Era Spotify, Deezer, tem Google Podcast. Esse vai o MP3. Quando eu falo de MP4, ele vai para o Instagram, ele vai para o Facebook, ele vai para o Telegram, ele vai para o TikTok, pedaços, né? Então vamos lá, inteiros ele vai para o YouTube, pedaços ele vai para o Facebook, Instagram, TikTok e vai para TikTok, Instagram e Facebook. Esses são os principais. E Telegram. Então tem um Telegram da cidade que eu vou botando. E fora que os pedaços desses vídeos vão entrando em algumas matérias de um site que eu tenho. Então eu vou distribuindo em plataformas YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast. Existem outras plataformas, mas eu não sei muito bem. Faz parte do site que a gente envia gratuitamente. Agora isso dá um trabalhão, né, cara? Eu queria te perguntar qual que é a tua rotina de podcaster. Você tem outras atividades, mas para o podcaster, qual que é a tua rotina? Quantas horas você trabalha? Como é que você se organiza? Eu trabalho 2 dias. 2 dias eu consigo trabalhar. E aí eu tenho que dedicar eles. Então, um dia da semana eu trabalho para entregar o vídeo para mim, entendeu? E aí eu distribuo. E aí eu faço um checklist. Tem que fazer isso e entrego. Então, a mesma coisa com rede social. Quando eu consigo... O legal, quando a gente pensar em distribuição. Quanto mais distribuir, melhor, entendeu? Entendi. Bom, aproveitando o teu conhecimento de marketing, o Wagner pergunta aqui dicas, né? Já está treinado várias, mas vamos explorar mais você. Dicas de marketing e merchandising para o podcast. O que você responde para a gente? Cara, o Wagner ele trabalha comigo. E aí a gente conversa muito sobre isso. O Wagner é o cara que fica por trás das coisas e aí a gente conversa muito sobre isso. Cara, eu fiz uma apresentação em PPT, que é um PDF, né, na verdade, e aí a gente começou a explicar o que é exatamente o Inusitável Podcast. E não só isso, mas explicar por que é inusitável. Inusitável porque é um carioca conversando com as pessoas de Curitiba. É inusitável, entendeu? O pessoal do Wikibac de Maqueria diz que está presente. Eu acho legal quando a pessoa fala de trabalho, você manda aquele abraço, parece até uma rádio antiga, né? Me sinto assim, aqueles locutores, um abraço pro pessoal aí e tal. Legal. E assim, é engraçado quando você vai conversando. Eu conversei com... Já viu o ilustrador do Zequinha, que é um álbum de figurinha? Claro, super conhecido aqui em Curitiba. Ele relançou agora o álbum, né? Ele tem 80 anos. Na verdade, ele tem 2 álbuns que foram nos anos 81 e 85. E aí, ele desenhava... Ele ficou muito tempo fora do mercado como ilustrador. Ele se aposentou. Ele tem 80 anos. Na pandemia, ele se reinventou e começou a fazer a figurinha.
E eu conversei com ele. Imagine um senhor de 80 anos saiu de casa para conversar comigo. Eu achei fantástico, entendeu? E assim, as pessoas de Curitiba, quando elas tiverem noção que eu estou documentando isso, que nunca teve isso, eu estou documentando um período da cidade, é fantástico, entendeu? Eu falo que a prefeitura tinha que me pagar muito bem pelas divulgações que eu já faço para eles. Eu concordo com você, você falou do palhaço Zequinha. Eu sou um pesquisador de circo, né? Eu tenho um livro publicado sobre circo, que é o Circo e a Cidade, sobre a família Queirolo, que é uma das famílias circenses mais importantes do Brasil. Lancei em 2006. E na época, uma das minhas principais fontes de pesquisa eram os arquivos de áudio do Museu da Imagem do Som. O Museu da Imagem do Som, por um bom tempo, e essa é uma das funções do Museu da Imagem do Som, ele trazia lá para o museu personalidades e deixava as pessoas falar. Colocavam entendidos em volta, jornalistas, escritores, e perguntavam. Nem editavam, deixavam guardado lá de acervo. Às vezes, no momento, aquilo não é tão relevante, mas para registro histórico, quando descobri aquele acervo, falei, caramba, os palhaços da família Queirolo deram entrevistas longas para o Museu da Imagem do Som, 2, 3 horas de conversa. Nós, como podcasters, temos essa importância também. Registro de momentos, história, a visão que o Davi Rogério tem hoje de Curitiba, ninguém mais tem, é só ele. Só ele que está com essa visão. Então eu queria que os nossos colegas, futuros podcasters que estão na maratona, também pensassem dessa maneira que o Davi está pensando. Eu tenho um olhar particular sobre esse objeto que eu estou retratando no meu podcast. Ninguém mais fala sobre esse assunto como eu falo. Não é mesmo, Davi? Eu acho que quanto mais segmentado você for, melhor. Eu tenho um exemplo. Agora a gente tem um Atlético Paranaense que foi campeão e o Curitiba que subiu. Então, eu posso fazer alguma coisa segmentada? Tem público para isso. Hoje a gente vive em bolhas. Então a gente começa a atender várias pessoas que a gente quer do nosso segmento, entendeu? A minha dica é, quanto mais segmentados, melhor. Mas por que você foi mais abrangente? Porque eu já tinha um horário em Curitiba que por mês ele batia 1 milhão de pessoas, por gente querendo conhecer a cidade. E era uma vontade minha de morar. Então cresceu ao ponto de eu falar assim, cara, eu tenho que criar um produto. É um exemplo. Hoje eu estava conversando com o Luiz, eu falei, Luiz, hoje a Boticário me chamou para participar de um evento, mas eu não pude ir porque eu tinha marcado com o Luiz, entendeu? E aí eu aproveitei esse gancho e falei assim, cara, eu tenho que entender a minha prioridade, entendeu? Desculpa, Boticário, hoje a Prosa Nova ganhou, hein? Mas, Boticário, procura o Davi amanhã, pô. Não, o Boticário fez um lançamento, a assessoria de imprensa entrou em contato porque eles fizeram um lançamento lá na Rua 15, que era a árvore de Natal linda, mas amanhã eu registro. Que bom. Boticário, que bom que deu certo para amanhã. Continue chamando o Davi. Davi, qual foi o principal erro que você já cometeu em mídia digital, em podcast? O que você errou, que você vai falar para a gente aqui, alunos, para não errar? Então, cara, o que acontece? Talvez a gente não estava tão preparado com o gravador Zoom, e aí eu não tinha testado. O que aconteceu? Gravei e aí eu estava tão focado no gravador que eu não foquei na câmera. A câmera ficou toda distorcida. E aí eu falei, cara, e aí aconteceu com um entrevistado, eu falei, cara, vamos repetir isso de novo. Aí ele falou assim, mas o que aconteceu? Eu falei, cara, deu BO, deu muito problema. E aí eu consegui convencer ele que a gente ficou mais próximo da casa dele. Ele falou, não, tranquilo, de boa. Mas eu fiquei com um pouco de vergonha de falar que eu tinha errado, entendeu? Mas eu fui sincero pra ele, falei, cara, deu problema. E eu quero muito conversar com você. É um grafiteiro chamado Rimon Guimarães. Baita artista. E aí tem um problema, porque em dezembro ele vai viajar para a Alemanha. E eu fiquei apavorado. Eu falei, cara, eu não posso perder esse cara não, entendeu? Sim. Rimon Guimarães, ele vai trabalhar com a gente numa peça de teatro que nós estamos produzindo. Ele é muito bom, reconhecidíssimo no mundo inteiro. E ele só falta fazer um grafite na Oceania. Mas de forma geral,
não é só isso, ele deixou bem amplo que ele era um artista, ele toca, entendeu? Então, é interessante você conhecer o que ele tem. Tem marca de roupa, entendeu? E o cara faz o que ele faz hoje em dia é como se fosse um Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha não tem só o filme, tem o boneco, tem a camiseta, e ele, dentro do universo dele, ele faz isso. E eu acho que as pessoas às vezes passam e não percebem que ele tem um desenho que tem a cara de Curitiba. Te perguntei, você já ampliou o assunto, foi muito bom, qual foi seu erro mais vergonhoso no podcast? Né? Você falou, gravou, legal. Agora me fala de acerto, o que você falou? Pô, eu nem pensava em fazer isso aí, tomei essa decisão e deu muito certo no podcast. Cara, equipe, eu tenho uma equipe que é bem legal. O Wagner, ele sempre, cara, ele acredita na parada. Eu falei, cara, ó, durante 6 meses a gente não vai ter grana. A gente vai fazer isso porque a gente está focado. E aí a gente tenta gerar o máximo de oportunidade e ter o mínimo de gastos, entendeu? É guerrilha, é guerrilha. O que eu faço é guerrilha. Engraçado que eu estava conversando com o Erivelto, aí ele falou assim, quem que faz isso? Eu falei, sou eu. Quem faz? Ele, eu, não sei o quê. Ele foi encantado com essa possibilidade. Ele falou assim, cara, ele quase falou assim, é porque ele é muito educado. Ele falou assim, cara, tu é foda. E eu fiquei assim, pô, que legal, cara. Bacana. Bom, a gente já está quase finalizando o nosso papo, mas eu queria te perguntar qual que é o teu conselho para os futuros podcasters. O que a gente tem que ter obrigatoriamente para não errar, para já sair fazendo o máximo de coisa bonita possível? Qual o seu conselho? Cara, a primeira coisa é fazer, eu ver a possibilidade de fazer. Ah, se eu não sei, cara, entra em contato comigo. Você foi a primeira pessoa que entrou, rapidamente respondi. Falei, cara, vamos embora, vamos fazer. Eu acho que quanto mais você se agregar com pessoas que vão somar para você, é fundamental. Estar cercado de pessoas boas, que não escondem as coisas. Aqui ainda existe aquela coisa de esconder, não vou falar, não quero. Não, tem que falar, porque quanto mais você conversa, mais você estrutura o negócio. Para você ter noção, só para complementar, eu estava querendo conversar com um cara que também tem um podcast aqui em Curitiba, porque eu queria estruturar e a gente ter uma noção de valores. Quanto é que a gente pode cobrar uma empresa se ela chegar para anunciar com a gente? Não tive retorno até agora, entendeu? Então, assim, quanto mais pessoas estruturarem e falarem, ter experiências, se tiver alguém querendo saber, como é que compra esse equipamento? Falei, cara, vai no AliExpress. Se você não tem AliExpress, vamos no Mercado Livre. A gente tem que ver essa possibilidade, mas tem que apresentar, eu tenho que explicar para as pessoas. Como eu sou professor de marketing também, eu não tenho essa coisa de esconder, entendeu? Eu acho que quanto mais pessoas saber, melhor vai ser o mercado, entendeu? Eu acho que foi você que postou aquele trecho da música do Raul Seixas, né? Nunca se vence uma guerra lutando sozinho, você sabe, a gente precisa entrar em contato. Essa música eu acho muito bonita e traduz em música o que você acabou de falar, né? Sozinho ninguém faz nada, né? É importante saber quem vai estar com você do seu lado na trincheira, não é mesmo? Cara, é verdade. Vou te falar um negócio. Transar sozinho é chato. Melhor com outra pessoa. Então, sempre com outra pessoa é muito melhor, entendeu? Mas, assim, muito interessante é você estar cercado de pessoas que são boas, entendeu? Não preciso ser o Ronaldinho nem o Neymar. Eu preciso de pessoas que são boas. Certamente. Comunicação, a gente precisa de parceria e bater na porta das pessoas. E quando batem na nossa porta, certamente alguns podcasts daqui vão acender, né? Aí quando chegar alguém batendo na sua porta, querendo aproveitar um pouco da experiência, trocar, abra a porta também. Né? Mesmo os grandes podem crescer com quem está chegando agora no mercado, nada a ver. Cara, eu sou pequenininho, eu sou muito pequenininho ainda. Mas eu sei que eu tenho uma relevância para que as pessoas possam estar chegando. Então, eu sei onde é que eu vou chegar daqui a 6 meses, entendeu? É tudo muito desenhado. Da mesma forma que eu tenho aqui a conversa com quem eu vou falar, é tudo meio desenhado com quem eu vou fazer, entendeu? Algumas pessoas já estão arriscando, entendeu? Mas é bem legal. Bloquinho também, ó. Fiquei o dia inteiro hoje escrevendo, pensando o que ia perguntar aqui pro Davi. Claro, em cima da hora muda tudo, o YouTube deu problema, migramos para cá, mas eu tenho falado muito para as pessoas aqui da maratona, Davi. Não ter medo de ferramenta.
sabe? Não terminar, não deu YouTube, vai para o Insta, não deu esse software, vai para o outro, microfone você aprende a mexer, compra, fuça, entende. A gente está na era do lifelong learning, né? Nós temos que estar constantemente aprendendo, nos reinventando, e o podcast é uma belíssima ferramenta para nos deixar em contato com as pessoas, né? Davi, considerações finais para os jovens podcasters. Fale o que você sempre quis falar. Eu acho que vocês já tem que começar. Tem coisa muito barata para que você possa estar fazendo. Acho que o Luiz vai explicar para vocês muito melhor. E tem os equipamentos para que você possa estar gravando. Faça para depois você ver as reações que você... Nunca espere o melhor equipamento, que o melhor equipamento nunca vai vir, né? Não espere... É como você fala, o melhor momento nunca vai ser. É o momento que você tem que fazer agora, né? Eu vejo muita coisa lá para frente. E tem coisas que só eu consigo enxergar, entendeu? E quem compra a ideia comigo, às vezes a gente consegue alcançar. Mas é meio difícil. Cerque-se de pessoas muito boas e estude, vê os equipamentos, converse, entendeu? Faça cursos, isso é primordial, entendeu? Legal, gente. Já estamos encerrando o nosso papo. Essa conversa faz parte da maratona Quero Criar Meu Podcast. Quem não está inscrito ainda, entra no link da Prosa Nova, o link da bio, e lá tem a inscrição, que você vai saber de todas as demais atividades que teremos. Nós teremos aulas e lives todos os dias de hoje até domingo, às 8 horas da noite, horário de Brasília, para quem aí está em outro fuso horário. E lá no link da bio, você pode baixar a apostila que nós fizemos gratuitamente, tá? Baixa a apostila, tem algumas orientações ali, um campo para você responder, para ir, né, formatando os projetos de podcast, e a gente vai conversar bastante na semana, tá? Eu agradeço novamente a compreensão de quem foi lá para o YouTube, ficou esperando, a coisa meio que não rolou lá, né? E veio para cá. Ó, o Eduardo falou que está começando com o celular, só dá para começar com o celular, só dá. É isso aí. Bom aplicativo, não tem grana para microfone, vai aqui, ó, cara. A gente vai ensinar isso na maratona, vai para um lugar quieto da sua casa, coloca uns cobertores, né, para deixar o som assim mais pleno, né, para não rebater muito na madeira. E vai dar certo, cara. Começa com o microfone do celular e com o aplicativo do celular que rola. Daqui a pouco você vai se encorajar, vai pintar grana, vai melhorando os equipamentos. Não tenha medo, nem de equipamento, nem de software, nem da falta de equipamento, nem da falta de software. Tem coisa de graça, tem coisa que você pode gastar um pouquinho. Qualquer bolso consegue fazer um podcast, tá? E a maratona Quero Criar Meu Podcast tem esse objetivo, é trazer gente para a podosfera, independente da condição financeira que vocês possam vir a ter aí. Não é mesmo, Davi? Todo mundo pode fazer, né? Todo mundo. Luiz, muito obrigado aí pelo convite, tá? E hoje que eu deixei claro, eu vou deixar o inusitado para que as pessoas possam estar aí vindo com perguntas. Eu sempre respondo todo mundo. Nunca não respondo, não fico uma resposta vazia. É verdade, ele responde mesmo. Sou testemunho. Inusitável, tá? Procure nos seus agregadores. Eu vou fazer mais um post aí, marcar o Davi. Não nem marcar, porque o cara que é dono de um perfil com 71K aí, uma referência em Curitiba, esse aí não precisa, mas vamos marcar mesmo assim. Engraçado que eu comecei a fazer algum mapeamento de rede social, e aí eu vi que muita rede social grande aqui é fake. Aí eu falei, não posso ficar falando isso também, que aí é chato também, né? A tua é grande e é verdadeira. Não, porque eu não tenho dinheiro para gastar, então eu tenho que ser orgânico, tudo tem que ser orgânico. Mas aí depois eu explico como é que gera muito negócio. Mas é legal, a gente já vincula rede social com podcast, entendeu? Alguém perguntou aqui, né, como é que trabalha SEO, acho que você respondeu muito bem isso aí, né? Você vai desmembrando, joga um pouco no TikTok, um pouco em outros sites, vai criando uma massa crítica orgânica, né? Distribuição de conteúdo. Isso. E não é distribuído da mesma forma para todos os lugares, né? Cada rede tem a sua característica, né? Sim. Tem muitos formatos parecidos hoje em dia, mas basicamente é você pensar sempre diferente. Sempre para que a pessoa possa ver coisas diferentes em plataformas diferentes. Gente, tivemos até um chorinho aqui no final, hein? Mais um trechinho de aula. Obrigado, viu, Davi? Obrigado mesmo, agradeço a compreensão, agradeço a companhia de todos. 9h20 da noite, vamos deixar o pessoal jantar, se arrumar para dormir, que amanhã a labuta continua. Gente, maratona Quero Criar Meu Podcast. Quem não está inscrito,
vai no link da bio, se inscreve, porque nós teremos lives tão boas quanto essa durante toda a semana e aulas. E amanhã tem uma aula gravada, especial, explicadinha, uma beleza de aula. Tá? Então se inscreve ali no link da bio e abram os e-mails, então mandando muita coisa por e-mail também, tá?